Olá, turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Então, já acompanhe o vídeo com o conteúdo, assim como auxílio do livro didático de vocês, para ter aí a base de todo o conhecimento no qual foi construído o vídeo. Depois, vocês têm atividades sobre o conteúdo em seguida. Então, não deixem aí de fazer a atividade proposta. Em caso de dúvidas, eu estou disponível para esclarecer. Então, vamos ou bora para a aula de ciências? Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos hoje dando continuidade aos nossos conteúdos, tá? Antes de a gente retomar, falando sobre as zonas de terremotos, já coloquei aqui a imagem das placas tectônicas para a gente retomar depois, tá certo? Para a gente relembrar um pouco do que a gente viu a semana passada. Então, aí a gente vai ter, apresentando na tela para vocês, as zonas de terremotos. A gente tem esse mapa que mostra onde podem ocorrer os terremotos. Você vai observar que acompanha mais ou menos o que vimos anteriormente na aula passada, a posição das placas tectônicas. Os pontinhos amarelos, eles indicam as catástrofes que ocorreram até 1900. Onde está Lilás, mostra as zonas sujeitas a abalos sísmicos, aos tremores. E os pontinhos pretos mostram a localização dos vulcões ativos. Nós estamos em uma região bem sortuda, porque praticamente não temos vulcões, abalos sísmicos, então estamos em um lugar bem privilegiado, se a gente for analisar. Então, vamos falar aí sobre a placa em que a gente está localizado, né? A gente está bem no meio da placa, que é a placa sul-americana. E essa placa sul-americana, como a gente viu, ela se choca, né? Ela vai de encontro com a placa de Nazca, que fica na Cordilheira dos Andes, fora do nosso território. E por essa razão, normalmente, registramos em nosso país sismos muito baixo mesmo, ou moderados. Então, em algumas áreas do país, sentem alguns tremores, mas são muito leves. A gente escuta e vê notícias nos jornais sobre esses tremores, mas eles são muito leves e pode ocorrer tremores em nosso território brasileiro causado pela movimentação de pequenas falhas geológicas. De tanto que a placa se movimenta, fica dando essa falha geológica. E essas falhas estão presentes em todo o território nacional. Por isso a gente consegue perceber esses abalos sísmicos de baixa magnitude. Quando eles ocorrem, pode gerar esses terremotos de pequena magnitude, mas, contudo, na maioria deles é imperceptível na superfície do nosso país, né? Na superfície do nosso planeta, no aspecto do nosso país. Existem locais que as pessoas sentem uma tremidinha na terra, né? Realmente elas acabam sentindo essa tremidinha. A gente vai estar falando agora sobre os terremotos, né? Vamos entender e falar sobre eles. Primeiro, a gente denomina terremotos ou sismos as vibrações da litosfera, que é a camada formada pela crosta terrestre e o manto superior, provocado pela movimentação das placas tectônicas. Aquelas peças, aqueles blocos que se encaixam que vimos na aula passada, que elas se movimentam também porque o manto está se mexendo toda hora por conta do calor do núcleo, fazendo com que essas placas se movimentem e o que vai gerar o terremoto. Esse movimento das placas tectônicas é só de centímetros, como a gente também já viu, que é bem pouquinho por ano. Mas como falamos que as placas são massas muito grandes, a gente diz que são massas colossais. Uma grande compensação vai ocorrer quando elas se encostam. Então, na hora que elas se movimentam
e que dá uma encostadinha uma na outra, o estrago é muito grande. Então, pode ter uma quebra ou ruptura da rocha que chamamos de falha geológica. Como vocês estão vendo aí, a imagem, né, mostrando antes e após o terremoto, mostrando essas falhas geológicas. Então, em consequência aí do terremoto, vamos ter aí a variação em magnitude, intensidade em alguns lugares. A consequência é de um terremoto muito forte, de intensidade muito grande em alguns lugares, e outros a intensidade é bem menor. O ponto no interior da crosta, onde se inicia a ruptura e, consequentemente, a vibração da tensão acumulada, a gente chama de hipocentro ou foco. Na imagem, aí do lado direito, apresentada na tela de vocês, vocês vão estar vendo a localização do hipocentro, que vai ter a liberação da energia de tensão onde iniciou a ruptura, que chamamos de hipocentro. A gente também escuta falar em epicentro, que vai estar logo acima da superfície. Então, um ponto acima do hipocentro é o epicentro, que é a região onde vai ocorrer o terremoto propriamente dito. E a consequência em termos de danos, né, que estão relacionados à intensidade, o quão forte foi esse terremoto, esse abalo sísmico, ele também vai estar relacionado a uma área que pode estar sendo habitada ou não, e também a resistência das construções. Então, países onde acontecem os terremotos com muita frequência, ele já se prepara fazendo as construções, né, com materiais que consigam suportar os terremotos. Então, tem países, no caso, como o Japão, que constrói prédios altos e eles não caem, eles ficam ali fixos, porque ele tem uma tecnologia para resistir aos abalos sísmicos. E o sismógrafo? Então, o sismógrafo, gente, é um equipamento que chamamos por ele dessa maneira, né, de sismógrafo. Ele é responsável por registrar as ondas sísmicas. Então, ele vai verificar o quão intenso foi o terremoto. Ele consegue também verificar e informar quando vai ocorrer o terremoto, antes mesmo de acontecer. Então, ele vai registrar as ondas sísmicas e ele permitirá depois analisar as características dessas ondas, se foi intensa, se não foi. Então, por meio delas, é possível obter informações sobre o abalo sísmico registrado. Então, na hora que ocorreu o terremoto, a agulha que está no sismógrafo pode ficar mais intensa e ela consegue verificar o tamanho do abalo sísmico. E os vulcões? A gente também vai ter na superfície terrestre o que chamamos de vulcões. E os vulcões, eles também são provocados, na erupção vulcânica também é desencadeada por conta do movimento das placas tectônicas. O vulcão ele recebe esse nome, que é originado da mitologia romana, em homenagem ao deus do fogo, que era chamado de Vulcano. O que a gente entende importante do vulcão? Primeiro, o termo vulcão ele é usado por uma estrutura geológica em terra ou no mar, por onde o magma pode extravasar. Aquele magma que a gente tem no interior do manto, ele pode sair a qualquer momento. E além do magma, que parece fogo, tem vários gases cinzas e outros materiais que saem do vulcão. Então, o que é o magma, né? O magma é um material fundido, uma mistura de várias coisas compostos por rochas, gases e vapor de água, que fica em uma câmara, a câmara magmática, no interior do vulcão. E ali vai estar ocorrendo muita pressão e calor nesse magma, que ele fica querendo sair a qualquer momento. E quando ele é liberado, os gases e o vapor de água acabam escapando e o que sobra é a rocha fundida, que a gente chama
de lava. E o que temos no vulcão? A gente vai ter a câmara magmática, como vocês estão vendo aí na imagem do lado esquerdo, apresentada na tela. A gente vai ter a câmara magmática, a chaminé, que é por onde a lava ou magma vai sair. E temos o cone, que é a estrutura que forma o vulcão. E na hora que o vulcão entra em erupção, ocorre como uma jorrada muito forte, que pode atingir casas, destruir florestas, como está mostrando aí na tela também do lado direito. Então, muita coisa pode ser atingida dependendo do lugar ou região e que esse vulcão estiver. Tem muitos vulcões adormecidos há muitos anos e que podem trair erupção a qualquer momento. No livro de vocês, na página 177, vai falar em algumas curiosidades sobre os vulcões ativos, dormentes e extintos, para vocês olharem e aprenderem um pouco mais, beleza? E temos, por último, os tsunamis. Os tsunamis acontecem também em consequência da movimentação das placas tectônicas, mas em especial que fica embaixo de oceanos e lagos muito grandes. Então, o que acontece? Para que aconteça o tsunami? Quando a falha geológica, quando a movimentação das placas embaixo dos oceanos, essa movimentação gera uma energia muito grande para a água, que transfere energia para a água, e o que vai acontecer aí? Vai subir uma onda, e na hora que essa onda do fundo do mar, adentro, sobe até a superfície da água, ela vai até a região da frente, para a parte da frente, onde está o pessoal tomando banho de praia. Então, ela vai até lá e vai depois dar uma recuada, puxar um pouco dessa água que está próxima às pessoas que tomam banho. E nesse processo dela dar uma recuada, que é uma recuada bem significativa, na hora que ela chega no fundo, ela fica tão forte que ela vai ser empurrada para a frente novamente. E na hora que ela chega na região do continente, ou seja, na região da praia onde o pessoal está tomando banho, ela vai chegar com uma força tão alta que praticamente ela vai estar destruindo tudo. A gente vê na televisão alguns incidentes, como é mostrado, como acontece, quando tem áreas que ocorrem os tsunamis. Há alguns anos atrás, teve casos de tsunamis que destruiu muitos espaços. E tem um filme que se chama O Impossível, que é baseado em Maria Bellon e sua família, que sobreviveram a um tsunami, que atingiu vários países no Oceano Índico, lá por volta de 2004. Lá vai eu, voltando a muitos anos depois, gente, em 2004. Então, se vocês quiserem assistir esse filme, tiverem curiosidade, vocês também podem estar assistindo, tá? Para vocês verem os danos e como acontece o tsunami. Então, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado do assunto. E caso de dúvidas, podem me procurar, que eu estou disponível para esclarecer. Então, vamos lá para a nossa atividade de ciências.